Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 20 de abril de 2022 e dar a vocês aí, aqueles que estão chegando, que acabaram de se inscrever no canal, dar as boas-vindas. O nosso canal é um canal com foco no longo prazo, no acúmulo de patrimônio, para no futuro aí a gente ter uma tranquilidade financeira proveniente da renda desse patrimônio que é construído nessa caminhada, ok? Hoje falaremos aí sobre a nossa competiçãozinha, fundo de tijolo e fundo de papel, aquela comparação onde dá para a gente ver aí com calma qual seria a melhor oportunidade de escolha, dependendo do momento, né? E eu gosto de fazer sempre esse vídeo ou no final de semana ou num feriado. Então, como amanhã é dia 21, é um feriado, dá para você aí analisar com calma, ver a condição, qual seria o fundo que está num preço mais adequado, e aí você dá uma olhadinha também no relatório e você tem condição assim de fazer uma escolha mais sábia, ok? A partir, logo aí, eu não sei a data exatamente, mas logo o resultado do primeiro trimestre de 2022 das nossas empresas, que é uma carteira de ações bem diversificada, extensa, podemos dizer, tá? Aí a gente vai olhando os resultados, vamos comentando e a gente vai vendo como é que tá as nossas empresas no que se refere às ações. Em relação aos FIIs, os FIIs a gente já tem uma carteira um pouco menor, uma carteira mais reduzida, uma carteira mais sólida, com FIIs um pouco mais já com histórico maior, exceto os de papel, né? Os fundos de papel que, quer queira ou não, eles ainda são um ativo que estão se provando aí, eles tiveram destaque maior nos últimos 3 anos, e aí alguns fundos estão tendo uns resultados muito positivos, outros nem tanto, outros muito mais polêmicos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas aí a gente vai seguindo, vai caminhando, vai acompanhando, tá? Por isso que a nossa carteira de FIIs, ela é bem mais reduzida, bem menor em relação aos dos fundos de ações, ok? Então vamos lá? Hoje é dia 20 de abril, como eu falei, amanhã é 21 feriado, então amanhã dá tempo de você analisar direitinho, caso você pense aí em fazer alguma aquisição, dá para você fazer uma boa escolha, ok? Então vamos lá. Começamos aqui então com os nossos FIIs de tijolo, tá? Os FIIs de tijolo são já FIIs bem consagrados, alguns aí, alguns têm uns pontos um pouco mais polêmicos, tal, mas é uma carteira de FIIs que nós gostamos bastante. Quando eu digo nós, eu me refiro às pessoas que estão com a gente há mais tempo, os amigos que nós temos, que estão sempre em contato, que são mais próximos, tá? E esse convite aí também é extensivo a vocês que acabaram de chegar, tá? Temos aí, você pode procurar acessar os comentários, tem o Instagram, e aí a gente vai se aproximando, e dessa forma a gente tem condição de fazer um debate, né? Trocar algumas ideias, fiquem à vontade, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Aqui, o fundo, né? Esse fechamento é o fechamento de hoje, tá? O fechamento de hoje desses fundos. Essas setinhas para baixo significa o seguinte, que em relação ao nosso último vídeo que nós fizemos, que foi o round 9, esse é o round 10 que eu vou colocar, em relação ao nosso último vídeo, a setinha para baixo, o preço caiu, a setinha para cima, o preço hoje está mais caro em relação ao último vídeo, tá bom, pessoal? Tudo em relação ao último vídeo. Então, essa é o significado da setinha, tá? No preço. No que se refere ao rendimento, a questão do rendimento aqui, a gente está levando em conta o rendimento que foi pago no dia 15, né? Dia 15 agora, a maioria deles pagam dia 15, alguns dia 8 e tal. O LZR ainda vai pagar na segunda-feira, já está R$ 77, ele vai pagar. Então isso aqui é o preço que nós recebemos, tá? E a gente está considerando que o fundo pagará a mesma coisa. Lógico que é uma projeção, tá? Que ele pagará esse preço. Levando em conta o preço que fechou e a projeção que será o rendimento, nós temos aqui o dividend yield, ou seja, o ganho real, o dividend yield que esse fundo vai proporcionar no mês, ok? Lembrando sempre a vocês que a gente considera o fundo, os fundos de tijolo, a gente considera como ganho real, porque uma vez que a nossa tese que nós seguimos é aquela que
você já conhece, o imóvel ele sempre se valoriza com o tempo, né? Então a gente deixa a inflação agregada ao imóvel próprio, o galpão, ao edifício, ao industrial, né? E o tempo irá repor. Você sabe que o imóvel, ele com o tempo, local adequado, conservação, o imóvel ele tende-se a valorizar. Por isso que a gente deixa a inflação a cargo do imóvel físico. Essa tese é muito discutida, tal, alguns consideram que não, mas no meu ponto de vista, daqueles que estão ao nosso redor, nós também consideramos que os imóveis desses fundos com o tempo irão se valorizar. Alguns mais que a inflação, alguns menos que a inflação, uns a inflação e um pelo outro a gente entende que a inflação ficará a cargo dos imóveis, tá? Então, rapidamente, vamos lá? Nós temos aqui, deixa eu sair novamente. Isso, deixa eu sair novamente. Então, nós temos o HGLG aí, tá? Fechou a 162. Bebi uma água. A previsão de pagamento é 1,10, né? De rendimento ele tem pagando em 10, então isso vai dar um dividend yield de 0,67. O KNRI 136, fechou abaixo em relação ao último vídeo que nós fizemos. Previsão de pagamento 0,81, 0,59, tá? Um dividend yield muito bom. O GGRC é um fundo que muita gente tem uma mágoa com ele, tem um ressentimento, não gosta muito da gestão, tem críticas que fazem sentido e tal em relação à gestão, mas até agora o fundo vem rolando, tá bom, pessoal? O GGRC, ele tem enfrentado críticas severas há mais ou menos uns 3 anos, desde um evento lá, uma acusação, caso de delegacia, tal, que não vale a pena ressaltar agora, mas ele já vem tendo críticas severas contra a gestão há 3 anos, mas desde lá, pessoal, ele vem vindo, caminhando e produzindo efeito, e tanto que, ó, ele está sempre num preço produz um resultado positivo, porque muita gente tem essa grande desconfiança do GGRC. Por enquanto, vamos seguindo com ele, temos né, uma posição pequena, nada muito grande, então vamos seguindo. Mas isso é particular, né? Se você pontualmente você não gosta, não tem problema. Aqui, veja bem, ninguém aqui está recomendando que você compre esse fundo. A gente está apresentando aquilo que nós aqui, nós gostamos e mostramos para vocês por que nós temos o fundo, por que nós temos o ativo, e aí você faz o seu estudo, você adquire ou não, isso é com você. Perfil seu, ok? É apenas um comentário daquilo que a gente entende aqui à nossa volta. O FIIB é um dos eu gosto bastante do FIIB industrial, tá? 438, o preço deu uma caidinha, tá pagando 3,25, dividend de 0,78, tá muito bom pela qualidade do fundo, gosto bastante do FIIB, tá? Um fundo sim que até agora não tem nada, desde o momento não tem apresentado nenhum problema, tá? O Mérito, né, o MFI, já é um fundo um pouco mais arriscado, um fundo de desenvolvimento, então existem vários fatores que podem afetar o fundo, então ele está sempre com um desconto, um dividend yield mais elevado, tendo em vista o risco, tá, pessoal? Todo fundo mais arriscado, ele vai proporcionar um dividend yield maior. Então temos o Mérito aqui também, né, um fundo que dá para você pensar um pouquinho, conhecer um pouquinho, e tanto o rendimento dele é exatamente a proporção do risco, vou dizer assim para você entender, tá? Se o KNRI está 0,59, ó, você pode ver que aqui está quase o dobro, porque é exatamente isso. Em relação ao risco, o MFI é o dobro do risco em relação ao KNRI, tá? Só para você ter a noção. Então aqui a gente tem a percepção exata de rendimento, risco e retorno quando a gente compara o KNRI e o MFI, tá? O LZR é um dos mais diversificados aí, gosto bastante também, nós aqui gostamos bastante. R$ 114, está pagando 0,77, um dividend yield de 0,67. Caiu porque o preço subiu, né? Então o preço subiu, o dividend yield cai, tá? Normal isso. O HGBS, fundo de shopping, tá voltando, o shopping tá voltando. Você pode ver que a setinha há vários dias o fundo vem subindo em relação ao nosso último vídeo, subiu. Se ele manter 1,15, o dividend yield vai cair um pouquinho para 0,65, mas ainda está
muito bom. O VISC também é de shopping, vem subido devagar. O último rendimento pagou 0,68, caso ele mantenha, vai pagar 0,65. Pessoal, esses são os fundos de tijolo que a gente conhece mais, que a gente acompanha bastante e tal, né? Lógico que você pode ter outros, lógico, isso é normal, isso vai de escolha, mas esse aí a gente tem bastante, acompanha já há um bom tempo. Se você olhar aqui, esse dividend yield acima de 0,50, ó, 65, 65, 67, e o FIB com 7,4. O pessoal não gosta muito do GGRC, então nem vou falar, vou deixar ele de fora. FIB a 0,74, são resultados para fundo de tijolo muito bom, ok? Vamos para os fundos de papel. E aqui cabe destacar o seguinte. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Deixa eu onde tá aqui os fundos de... Só um minutinho, que eu apertei o botão errado. Aqui ele demora um pouquinho para voltar. Isso. Os fundos de papel, a gente temos que ressaltar o seguinte para vocês. Deixa eu voltar aqui a tela. Fundo de papel é fundo de crédito, tá? Então, você está emprestando dinheiro para alguém que vai usar esse dinheiro no setor imobiliário, ou para construção, ou para um desenvolvimento, ou para... ele vai usar o dinheiro, ele pegou emprestado um dinheiro para usar no setor imobiliário, tá? E todo empréstimo, ele tem um risco maior, muito maior do que o tijolo. Então, por natureza, pessoal, por natureza, os fundos de papel, eles deveriam pagar o dobro do que pagam o tijolo, por natureza, tá? Por natureza. Quando você olha aqui, fala, mas mais ou menos, Cláudio, ó, aqui o dividend yield, deixa eu mostrar aqui, né? O dividend yield tá, ó, 1,23, 1,16, tá. Mas a gente não pode nunca esquecer de que o fundo de papel, ele além dos juros que ele paga também a inflação no exato momento. Então ele te devolve a inflação. Então, para você saber o quanto que você está tendo de ganho real, eu sempre explico isso, é repetitivo, mas sempre tem gente nova, então tem que falar. Você tem que descontar a inflação do período que você está recebendo, tá? Então, dividend yield menos inflação, e aí você vai ter o ganho real. Nos fundos de papel, a inflação, o rendimento que você recebe é referente à inflação de 2 a 3 meses atrás. Então, para o próximo rendimento, que será em maio, o fundo está recebendo agora em abril. Ele tá recebendo, ele está formatando agora em abril. Ele está recebendo os juros e a inflação de 2 a 3 meses atrás, ou seja, janeiro e fevereiro. E 0,77 é a média de janeiro e fevereiro. Então, tem CRI que está pagando janeiro, tem CRI que está pagando fevereiro. Então, um pelo outro eu faço a média e aí 0,77 é a média da inflação que você vai receber. Então, você tem que descontar isso. Tá? Você não pode considerar aqui o 1,23 como ganho real, porque não é, porque você vai ter, você está recebendo a inflação. Se você não descontar isso, no final, você vai estar com o mesmo dinheiro com a capacidade de compra totalmente reduzido, porque R$ 100 hoje, vamos imaginar que o fundo seja cota 100, ele te paga aí 1,20, 1,23, R$ 1,23, R$ 1,23, R$ 1,23. Se você pegar esse R$ 1,23, R$ 1,23, R$ 1,23, daqui 10 anos, você vai ter os mesmos R$ 100. E os 1,23 você consumiu, tudo bem, se você usou ele, só que o seu capital lá atrás ficou em R$ 100. Por quê? Porque ele não tem repasse da inflação, diferente do tijolo. Então, quando você recebe o dividendo, o dinheiro, o rendimento de um FII de papel, você tem que saber que ali naquele rendimento estão os juros do empréstimo e a inflação do período. Então, você tem que separar isso, que é o que eu faço aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. O Becri é o do Banesp, um fundo já bem com histórico, tranquilo, gostamos bastante dele. Fechou hoje
preço menor do que o nosso no último vídeo, fechou a 109, tá? Fechou aqui a 109. Mês passado ele pagou 1,35, dá um dividendo de 23, desconta a inflação, você vai ter um ganho real de 0,46. Só que tem mais um detalhe aqui que a gente precisa falar para vocês. Esse 1,35, provavelmente, depois a gente vai ver. O tempo tem mostrado isso, né? A gente está chegando aqui, alguns estão chegando aqui agora, tal. Esse rendimento provavelmente ele será menor, porque esse rendimento aqui se refere ao mês anterior, que é o que a gente recebeu agora. Neste rendimento aqui, o repasse da inflação do mês passado foi de 0,84, se eu não me engano. Tá? Então, com o repasse de 0,84 mais os juros, ele pagou 1,35. Porém, agora o repasse da inflação será 0,77 mais os juros. Então, a probabilidade de os rendimentos do fundo de papel ser menor do que o que está aqui, que foi o pagamento em abril, ela é real, tá? Ela é muito provável. Depois nós vamos verificar lá na frente. Então, guarda isso que eu tô falando, né? Tomara que não, a gente, né? Mas devido ao repasse da inflação ser menor, existe a possibilidade dos rendimentos aqui serem menor. Menor, lógico, pouca coisa, ok, pessoal? Mas vamos considerar o que a gente recebeu, tá? Vamos levar em conta o que a gente recebeu agora esse mês. Então, o Becri pagou 1,35, se ele continuar nessa ordem, a esse preço dá um de 1,23, menos a inflação, dá um ganho real de 0,46. O REC-R, 99,98, ó, reduziu o preço em relação ao nosso último vídeo, pagou 1,36, tá? Dá aqui praticamente de 1,36, porque aqui é quase 100, certo? Menos 0,77, ganho real de 0,59. O Habitat e o Hectare, deixa eu voltar aqui agora. O Hectare e o Habitat são fundos que a gente pode dizer assim que eles estão, quando a gente avalia a nossa estratégia aqui, a gente diz o seguinte, que o Habitat e o Hectare estão de castigo sentado, pensando um pouquinho no que eles fizeram, sabe? Aquela coisa de criança, quando uma criança faz uma coisa errada, você põe para pensar ali, para ela, né, perceber o que ela fez de errado. Então, o Habitat e o Hectare está nessa fase, está sentadinho, pensando, né? Então tá quietinho na carteira, nem aumenta a posição, nem vende, tal, mas está ali quietinho, tá? Por quê? Porque se você, não sei há quanto tempo você está acompanhando o mercado, mas o Habitat o Hectare surgiu lá atrás com um dividend yield bem elevado, bem atrativo. Porém, presta atenção, ó, as sucessivas emissões, no meu ponto de vista, tá, destruíram o valor, destruíram o ganho que ele tinha, foi reduzindo emissão, custo, custo aqui para emitir, paga lá, paga não sei o que lá, paga não sei o que lá, tudo aquilo que tem, que faz parte do fundo imobiliário, foi reduzindo e hoje aí eles estão, lógico que não há prejuízo, nada, mas ficou devendo um pouco, tá devendo um pouco, então deixa eles ali no cantinho pensando e a gente vamos acompanhar, ver se eles se recompõem, tá? Você tem o Habitat aí a 103, já tem um preço bem baixo, né, do que ele já foi um dia. Então a 103, pagando 120 também, já caiu bastante, né? Vai dar 1,16. 0,77 vai dar um dividendo de 0,39, tá? Por um FII de papel, pessoal, por risco que talvez você não tenha noção do risco que é um FII de papel, que é um CRI para quem é ser emprestado, é muito pequeno. É um dividend yield muito pequeno. Então, estamos ali pensando, deixando no cantinho. E o Hectare? O Hectare está numa situação ainda mais crítica no que se diz respeito a boatos, conversa, o que é fato, o que não é, tal. Então, eu vou comentar rapidamente sobre o Hectare, depois nada melhor do que você ler o extenso relatório que foi publicado sobre o Hectare, onde tem uma história bem, né, onde história que eu digo conta-se, narra o que é que está acontecendo com o Hectare. O Hectare é um fundo que
em torno de 17 a 20% do seu capital está destinado ao circuito de compras em São Paulo. Tá? Não sei quem é de São Paulo, quem não é, é de São Paulo conhece bem a que a gente chama de feirinha da madrugada lá. É onde é um comércio bastante muito movimentado, muito, mas muito movimentado mesmo, tá? E existe uma perspectiva de uma construção de um outro, que é onde o hectare está, fez o CRI. Fez para uma outra empresa, né? Até o nome lá da empresa parece o Xbox, esqueci a sigla agora, também não é irrelevante, é importante que você saiba que o hectare e essa empresa tem alguns, a gente chama de é, partes relacionadas, ou seja, tem ligação entre quem o tomador e o credor, tá? Isso não é irregular, isso existe em outros fundos, tal. Porém, o hectare tem sofrido bastante comentários críticos a respeito disso, né? Que ele está nas duas pontas. Tem sofrido críticas de que o circuito das compras está sendo investigado por causa de questão de material não original, mas também não é culpa do hectare e tal. E essa questão do hectare já existe há muito tempo. Então não é de agora isso, né? É que agora as pessoas hum, começam a procurar, pesquisar. Então o hectare está passando por este problema. Essa semana o hectare chegou acho que 90 e poucos reais aí. Também não é para isso, tá? E também talvez não seja mais aquele preço lá em cima que ele já teve, tá? Talvez seja um preço intermediário aí que seja de fato é onde ele vai parar. Hoje ele está 107. Nessa semana teve a 90 e pouco, como eu disse, ele voltou um pouco, mas em relação ao nosso último vídeo, ele está aí com um precinho reduzido. R$ 107, se ele pagar o mesmo 1,40 que ele pagou o mês passado, que existe a possibilidade de uma redução, ele vai pagar 1,29. Menos a inflação, vai dar 0,52. Então, é aquilo, né? Risco-retorno ainda não está atrativo, tá bom, pessoal? Não está atrativo. Fundo de papel é um risco muito mais elevado do que num FII de tijolo, tá? Isso a gente pode debater com calma, pode conversar, mas é muito mais. Você até pode falar, tem garantias, tal, mas, pessoal, garantia dói, tá? Dói. Pô, você saber que caiu a renda, o fundo tá com problema, executar a garantia, não é do dia para a noite que as coisas vão se resolver quando você executa uma garantia, né? A garantia é para casos, em último caso, tá? De perdas mesmo, aí executa a garantia. No caso do hectare, vai executar parte dele mesmo, mas tudo bem. Então, essa é a questão do hectare. Você quer saber mais? Pega um relatório, lê com calma, aí você tira as suas conclusões. E temos aí o último Canip, tá? Fundo da Quineia, esse é um fundo que tem os CRIs com qualidade maior, tá? Subiu aí em relação ao nosso último vídeo, R$ 101, tá pagando 135, tá? 1,32 menos aqui a inflação, tá com 0,55, tá? Se você comparar o Canip com os dois de cima, não dá nem para pôr, são dois degraus de diferença, tá, pessoal? Então, olha bem, né? Então, com o tempo a gente vai pegando, tá? Com o tempo você vai pegando. Então, se você tem um habitat, um hectare, que é um risco elevado, tem aí comentários, pessoas comentam negativos, alguns tentando defender, outros tentando incriminar, tal. E você tem o Canip, o único problema do Canip, que a gente até comentou esses dias, é que ele é para investidor qualificado, mas aqueles que se enquadram nessa especificação, o Canip não dá, não dá para pôr aí na mesma prateleira, né? No que se refere ao risco do CRI, ok? Então, essa é a situação que nós temos. Acredito eu que esses rendimentos serão menores, isso a gente vai ver no futuro. Tá? Menor não por causa do juros, mas porque a base da inflação que será pago é menor que ao mês anterior. Então a tendência é que ela reduza, mas é uma tendência, não quer dizer que vai se concretizar. Ok? Então aquela última análise que a gente faz é o seguinte: então aqui os fundos
de papel, o ganho real é esse aqui, ó, o menorzinho aqui é o RECT, né, que está pagando 0,59. E aí, se você olhar para os fundos de tijolo, que são muito mais tranquilos, você vê aí que todos eles ainda estão com uma proporção de, de rendimento muito melhor que os fundos de papel. Quer dizer que vai ficar sempre assim? Não. Quer dizer que a gente vai acompanhando e a gente vai aproveitando as oportunidades, né? Se você vê que ali, aqui, você pegar um KNRI 0,59, você pegar um FIIB pagando 0,74, você pegar um FIIB pagando 0,74 com um FII de papel pagando 0,39, pessoal, não vejo muito sentido, mas esse é o meu ponto de vista. Ok? Então, aí está o que a gente pensa a respeito. Você tem amanhã aí, o dia 21, uma folguinha, dá para você ver se você gostou de algum, se você vê que algum fundo está numa posição boa, né, que vai te dar um retorno mais elevado, de acordo com o risco. Então, você use aí e faça o seu estudo aí. Aqui a gente já sabe exatamente o que é que a gente vai, o que é que a gente vai comprar, o que é que a gente vai aumentar a posição. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso e voltamos aí a partir da semana que vem com as ações, né? Nossa quantidade de ações é bem elevada, já a posição de FIIs é uma posição não pequena, mas a quantidade de FIIs é pequena. Ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço o seu tempo, a sua paciência e muito obrigado. Bom feriado amanhã e até mais.